Maio 23, 1 Crônicas 10. Agora sim, esse capítulo começa de novo aquela historinha, contando os fatos históricos. Nesse fato aqui, está incluída a morte de Saul e Jonatas. Já contado de outra perspectiva, mas é o mesmo fato que está narrado com 1 Samuel 31. Os filisteus pelejaram contra Israel. Tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram Jonatas e Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. E disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Depois foi um sujeito contar para Davi que ele que tinha matado Saul, né? Mas a história foi essa aqui. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou contra a espada e morreu com ele. Claro, não é que ele explicar que deixou o rei morrer. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Mas ficou o filho do Jonatas, né? Aquele Mefibosete. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiam, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, quer dizer, matava e no dia seguinte ia lá despojar, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo do seu Deus, Deus deles, né? E a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Pegaram a cabeça de Saul e botaram lá, na casa do Deus deles, Dagom. Ouvindo, pois, todas as Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Jabes de Gileade foi aquele que foram salvos, porque Jonatas foi sozinho enfrentar os filisteus, depois Saul também foi, e venceram e tal. Então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra Adonai, por causa da palavra do Senhor a quem ele não guardou, e também porque interrogou e consultou uma necromante, não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Quer dizer, por que Saul morreu? Está explicado aqui, ó, 1 Crônicas 10, 13. Morreu Saul por causa da sua transgressão contra o Senhor, porque não guardou a palavra de Deus, e também, quer dizer, naquele dia que ele sacrificou antes que o Samuel chegasse, com medo dos filisteus, da batalha, ele sacrificou antes porque Deus não respondia a ele, e Samuel então chegou para ele e disse: ó, você errou muito, você agora já era. Foi por causa disso, porque não guardou a palavra do Senhor, e também porque interrogou e consultou uma necromante. Necromante é a pessoa que consulta espírito de morto. Essa foi a causa principal da morte de Saul, porque ele quis consultar espírito de morto e não consultou ao Senhor. Quer dizer, em vez de você consultar a Deus, você vai consultar espírito de morto, que não está lá, que morreu. O espírito que fala com você é um demônio, que finge que é a pessoa que você está procurando. Então, foi por causa disso que Saul, esse foi o motivo principal, que Saul
perdeu seu reino e morreu desse jeito horrível. Morreu de um jeito horrível para um rei. Com a cabeça pendurada no... cortada a cabeça e pendurada a cabeça no templo do Deus do inimigo. Isso aí realmente não foi fácil não, hein? Foi bem ruim.